Salve, salve, pessoal! Quase que a voz falha, hein? Bom, vamos lá. Já sei que vão fazer um corte aí, né? Essa palhaçada que eu fiz agora. Mas vamos falar de mercado, vamos falar de Ibov, vamos falar do estudo de mercado aqui, turma. Situação muito chata para o Ibov, tá? Completamente travado no gráfico de 60 minutos. Eu estou esperando ou ele vir interagir aqui nesse 136 para a gente tentar uma venda, ou ele corrigir aqui para o 129 para a gente poder tentar um movimento comprador, tá? E aí, enquanto isso, como é que fica o dilema no mini índice? Nojento também, né? Ou seja, a gente está travado. Eu vou até remover aqui todos os desenhos, tá? Basicamente, a gente não perde esse fundo dos 132.300 e a gente não consegue ganhar essa região de topo daqui, ó. Então o mercado fica travado, tá? Se for para fazer algum movimento comprador, para mim, vendedor, quer dizer, ele tem que acontecer lá em cima no 136.500. Pô, Patrick, mas você vendeu hoje e foi estopado. Acontece. Por quê? Falta de paciência, né? Então, a mesma dinâmica que eu estava empregando no dólar, eu vou empregar ela agora no índice, tá? Eu vou deixar aqui as regiões marcadas e é isso. Enquanto ele não romper esses pontos, eu não vou operar, eu não vou tentar pegar nenhum trade aí, a não ser que seja algo muito rápido, muito pontual, como o nosso indicador que a gente vem operando, né? Quando a gente vai falar, pessoal, de dólar, a gente já vê a dinâmica mudando um pouco. Então, pelo gráfico de 60, a gente já consegue ver aqui um ponto comprador aqui embaixo no dólar, tá? Aqui no 525, a gente vê um outro ponto um pouco mais embaixo, né? No 514 e vamos amanhã, tá? Com o 594 e o 559 como pontos vendedores aí no nosso dólar para a gente estar atuando ao longo do pregão de amanhã, tá bom? Bom, falando de S&P e Nasdaq, que canhão, né? Praticamente fechamos o desequilíbrio do pregão da sexta-feira, né? Vou apagar isso aqui tudo, remover desenhos. O que aconteceu, né, gente? Basicamente, a gente se segurou aqui nessa região compradora e agora a gente tem como alvo lá em cima o topo. É, Dá para trabalhar vendido, né? Em alguns pontos aqui no meio do caminho, como o 614 ou 6.400, né? Mas são coisas muito, muito, muito pontuais, né? Porque a natureza do movimento é sim ele ir romper o topo histórico, como a gente vendo aqui pelo nosso Nasdaq, né? Ele segurou nesse fundinho, abriu uma movimentação de alta e aí a movimentação de alta tem como alvo o topo histórico, tá? Claro, a gente pode ter barreiras aí no meio do caminho, pode, né? Como por exemplo aqui no 23.440, 23.560, mas a natureza do movimento é ele continuar indo rumo ao topo histórico, tá? E aí, obviamente, vamos precisar monitorar, né, as aberturas dos pregões das sessões asiáticas e de Londres, tá? Para poder olhar aí melhores movimentações para o pregão de amanhã. Mas vamos lá. Falar de DXY. Um dia com o dólar muito forte aqui, né? Muito fraco aqui, quer dizer, o real muito forte. A gente vê um desses DXY praticamente flat, né? Pelo semanal, pessoal, essa recusa que ele deixou aqui nesse topo dos 900, dos 98 mil. Oh, meu Deus, tá difícil. Dos 98 com 95 foi muito feio, né? Pelo diário esse rompimento aconteceu, mas pelo semanal não. Então é um ativo aí que eu vou estar olhando na unha essa semana. Emergent Market segue bem, fazendo uma movimentação de alta, tá? Importante ele romper o topo da semana passada,
para mostrar que ele vai continuar, né? Que ele tem, que esse movimento tem uma característica de continuar aí essa pernada de alta, tá bom? Quando a gente olha agora, o Tenir, tá? Muita atenção, pessoal. Se a gente perder esse 400, esse 430, tá? Estamos falando de ver um Tenir indo lá para as regiões das mínimas, pessoal. Então é um ponto muito relevante, tá? Então, pessoal, é um ponto muito importante para se monitorar. Então, pessoal, é um ponto muito importante para se monitorar aí, tá? Porque pode ser um ponto de pode não, né? É um ponto de divisor de águas muito importante para esse tenir aí nos próximos dias, tá? Eu vou até deixar um alarme aqui na região 447 por aí, tá? Vamos lá. Já passamos o VIX voltando para casa do 17, tirando um pouco aquela incerteza da sexta-feira, né? Do medo que teve aí da gente ter uma possível recessão. O EWZ começa a ter conforto em trabalhar abaixo do 27, cuidado, tá? E o Small 11 abrindo caminho rumo aos 99. E é lá o ponto que ele tem que segurar, não pode perder. Petróleo ainda em baixa, mas enquanto se mantiver acima dos 64, vislumbro um movimento mais comprador para ele, tá bom? E o minério de ferro aí na casa dos $100 para mim, sustentando um movimento de alta que tem como objetivo voltar lá para a casa dos 106 e romper aquela região, tá? Que mais aqui a gente tem que estar de olho? Bitcoin, região de topo foi perdido. Então, podemos ver ao longo dessa semana o Bitcoin um pouco mais destravado, fazendo um pullback até esses 106 mil. Atenção, tá? Podemos olhar movimentos compradores, né, vendedores, desculpa, no Bitcoin ao longo dessa semana, né? E aí, turma, onde seria um ponto interessante para vender? Aqui que eu comentei, ó, o próprio 115.900, 116 mil, região de troca de polaridade. Na hora que ele voltar lá, a gente entra vendido. O ouro em região de topo ainda, não veio capturar essa liquidez aqui embaixo. Eu quero comprar na zona verde ou vender na zona azul. E por último, mas não menos importante, a gente tem o euro dólar, né? Fazendo um pullback aí, deixando uma barra de recusa muito importante no semanal. E quem vai ditar aí o caminho do euro dólar essa semana vai ser o nosso querido amigo DXY, tá? Então, monitorem ele aí, pessoal, vai ser o nosso termômetro essa semana, tá bom? Não esqueçam de deixar o like, mandar para o coleguinha esse vídeo para que a gente possa chegar em mais pessoas. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã. Fui!